de Jesus, nós te oramos e já te agradecemos. Amém. Queridos, na Idade Média, existia um homem muito temente a Deus. Esse homem era muito religioso, porém, certo dia, passou perto de um lugar que houve uma morte. Uma mulher tinha sido assassinada. E quem matou essa mulher era um homem muito influente naquela sociedade. Mas como ele havia passado por perto, o acusaram, o escolheram como bode expiatório. Então levaram preso e combinaram com o juiz para que o condenasse. Subornaram o juiz para que o condenasse. E esse homem, então, vendo que todo o complô havia se firmado para matá-lo, ele já sabia que somente Deus poderia livrá-lo, mas ele confiava em Deus. E aquele juiz, então, chamou uma multidão na Idade Média, justamente para provar o quanto justo ele era. E ele disse então àquele acusado: olha, eu sei que você matou essa mulher, mas quem vai te condenar ou te absolver será o Deus que você tanto confia, porque eu também sou muito religioso. Então eu vou deixar que Deus defina se você vai ser condenado ou não. Vamos fazer a seguinte coisa: eu vou pegar 2 pedacinhos de papéis, e um eu vou escrever inocente, e no outro eu vou escrever culpado, e você vai sortear, e aquele que você pegar será o seu veredito. Então todos aqueles que faziam parte do complô se alegraram com a decisão do juiz, porque sabia que o juiz, às escondidas, escreveu nos 2 papéis: culpado. Aquele homem já estava sentenciado à morte. Tudo indicava que ele seria morto, porque tudo tinha sido bem preparado segundo os olhos humanos. Então o juiz chamou aquele homem à frente e disse: eis aqui 2 papéis, um culpado e o outro inocente. Escolha um e veremos qual é o seu veredito. Mas os 2 estavam escritos culpado. Mas aquele homem teve uma unção de Deus naquele momento, e aquele homem caminhou até o papel, olhou profundamente o olhar para o juiz. É Deus quem vai definir o meu destino. O juiz disse: sim, é Deus quem vai definir o seu destino. E ele então pegou o papel e imediatamente colocou na sua boca e o engoliu. E a turma falou: que loucura que você fez agora, como saberemos qual é o seu veredito? Ele falou: é muito simples, basta olhar o papel que ficou. E o juiz então teve que abrir e disse: o papel que ficou foi o culpado. Então ele comeu o que estava escrito no sete. Meus irmãos, confiar em Deus nos livra de todo o mal e de todas as armações. E aquele homem tão somente foi livre da forca, porque ele confiou em Deus, e Deus dá sabedoria aos seus. Deus nos dá sabedoria para sair de cada enrascada, mas é necessário confiar em Deus. O livro dos Salmos que nós lemos, ele faz parte da poesia hebraica. Os Salmos foram escritos com paralelismo, ou seja, fala uma coisa aqui e repete com as mesmas palavras um pouco depois. Os Salmos são de uma riqueza muito grande, porque o Salmo relata a história de um indivíduo ou de um povo, com autorias e datas diferentes. Quando vemos os Salmos, pensamos que Davi somente foi autor, não. Moisés, Asaf, os filhos de Corá, Salomão e muitos outros falaram através dos salmos. Nada mais do que são músicas. Os salmos são para serem cantados. Temos vários tipos de salmos: salmo de louvor, salmo de súplica, de adoração, de pedido de perdão. O grande reformador Martinho Lutero dizia que o livro dos Salmos é uma pequena Bíblia e um resumo do Antigo Testamento. E esse salmo que nós lemos é o salmo que deixou Lutero tão alegre que ele escreveu aquele hino: Castelo Forte é o Senhor. Esse salmo que nós lemos é escrito pelos filhos de Corá. E nós vamos trabalhar sobre o tema em quem confiar. Meus queridos, estamos no limiar da dança de cadeiras políticas. Estamos à beira de umas eleições que são da vida. E quantas promessas nós ouviremos? Quantos tapinhas nas costas nós receberemos? Quantos sorrisos e afago de mão nós receberemos de promessas que nós já sabemos que não serão cumpridas, mas mesmo assim, no dia da eleição, nós voltamos a confiar, votamos no candidato e somos enganados. A história tem mostrado isso para nós. E depois daquela perseguição com os nossos candidatos, nós nos perguntamos agora em quem confiar nessas eleições. Mas a questão de confiar não envolve somente os políticos, as autoridades. Hoje nós andamos centenas e centenas de igrejas estão abrindo portas com várias promessas de prosperidade, promessas daquilo que nós queremos ouvir, fala aquilo que nós queremos
queremos ouvir, mas depois nada daquilo acontece na nossa vida e nós nos decepcionamos e nos perguntamos: em quem confiar? Em quem nós devemos confiar? A quem nós devemos buscar nessa situação? Confiar é dar crédito. Você confia, você dá crédito a alguém, você aposta nessa pessoa. Eu entrego a minha vida a essa pessoa, eu entrego o meu carro, eu entrego a minha casa, eu entrego o meu bem a essa pessoa, porque eu confio nessa pessoa. Interessante, né? Que essa semana o Samir vem aqui e vai ser um bode expiatório. Sempre conta alguma coisa que o pastor fofoqueiro, né? Estávamos trabalhando na altura e ele não gosta muito de altura. E eu lembro, Samir, segurei meus irmãos dele pelo colarinho, literalmente, estávamos na altura. Pode confiar. Mas embaixo, meus queridos, tinha um caminhão de areia. Eu disse: olha, se eu não aguentar, eu te empurro em cima da areia. Pode confiar. Mas ele sabia que não podia confiar, como eu poderia aguentar o Samir. Mas existem pessoas que nós podemos confiar, porque Ele nunca vai nos jogar um monte de areia, mas vai nos levar para o céu, nosso Deus. E esse salmo vai nos trazer sobre isso. E a Bíblia tem vários exemplos de pessoas que confiaram em Deus. Mas quão difícil é confiar em Deus nos momentos de aflições, nos momentos que tudo parece que vai mal, né, queridos? Abel, ele confiou em Deus e ele ofereceu a Deus o melhor do seu rebanho. Ele não procurou reter para si o que tinha de melhor, mas o que ele tinha de melhor, ele ofereceu a Deus. E a Bíblia diz que Deus se agradou de Abel. Deus tem se agradado de você, dos seus hábitos, do seu dia a dia. Noé confiou em Deus e ele sofreu chacotas. Ele começou a construir uma arca quando o céu estava limpo, quando o sol estava pino. Alguém dizia: você é louco, Noé, não vai chover, não é época de chuva. Mas Noé confiou em Deus, construiu a arca, e a Bíblia diz que Deus se agradou de Noé. E Abraão foi uma confiança infinita. Sai da sua terra, da sua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. Você vai sair sem destino. E Abraão confiou em Deus, e Deus o levou e fez cumprir nele as suas promessas. E a Bíblia diz que Deus se agradou dele. A pergunta que eu faço para vocês e faço a mim: Deus tem se agradado de nós, dos nossos atos, dos nossos pensamentos, daquilo que nós fazemos no dia a dia? Quantos outros heróis da galeria da fé, Daniel e os três amigos, Jó, Samuel, Miriam, Ana, Débora, Davi, os profetas que não se calaram, mesmo que eram ameaçados de morte, como Jeremias, Isaías, Amós e tantos outros, eles confiaram em Deus e Deus não os decepcionou. E a Bíblia diz que a todos eles Deus se agradou dele. E o salmo dessa noite, meus queridos, não foi escrito por ninguém muito famoso. Nós não sabemos nem o nome da pessoa, diz que é os filhos de Coré. Interessante que esse salmo é uma música escrita apenas para a mulher cantar. É Alamor, salmo para as donzelas com vozes de soprano. É um salmo que foi escrito por esses filhos de Coré, que escreveram outros salmos. E ele começa dizendo assim, versículo 1, leamos todos juntos: Deus é o nosso e... ok, ele começa dizendo assim que Deus é o nosso refúgio. Meus queridos, é um salmo muito conhecido. Eu comecei a pensar: Deus, o que tem de novo nesse salmo para mostrar no teu povo? E me fez trazer à memória refúgio. O que é refúgio? O refúgio é um lugar onde nós nos escondemos para que o mal não nos alcance. Todos nós, quando criança, talvez tínhamos algum refúgio quando fazíamos algum tipo de arte, né? O refúgio da criança, quando faz uma arte, algumas agora estão mudando o tempo, era esconder debaixo da cama. Vou esconder debaixo da cama da minha mãe, meu pai vai me dar umas belas, umas palmadas que eu sei que é. Cada um de nós tem um tipo de refúgio, e o refúgio é um lugar onde eu me escondo para que o mal não nos alcance. E essa preocupação com o refúgio, lugar de proteção, lugar que você pode se esconder, é tão grande que no livro de Josué, no capítulo 20, quando o povo entra na terra prometida, Deus fala: olha, eu quero que vocês falem de cidades muradas, que serão chamadas cidades de refúgio. Quando alguém, por algum motivo, sem querer, acidentalmente, matar alguém, ele vai fugir para a cidade do refúgio, para que o vingador de sangue não mate. Naquela época, meus irmãos, era a lei do talião: olho por olho, dente por dente. Matou, você vai morrer.
mesmo que você tenha matado sem querer. E Deus, sabendo então dessa possibilidade de uma morte acidental, Ele manda que Josué faça do lado do rio 3 cidades e do outro lado do rio mais 3 cidades. Alguém matava, ele corria imediatamente nessa cidade. Chegava nessa cidade, ele começava, procurava os anciões e falava: olha, eu matei alguém inocentemente, eu preciso de um julgamento justo. Os anciões então colocavam ele para dentro daquela cidade, e o vingador de sangue não poderia entrar ali para matar. Meus queridos, Deus é o nosso refúgio, e o Satanás ele quer nos matar. Mas qual foi o crime? Porque nós o abandonamos. Existem alguns maridos que matam as suas mulheres simplesmente porque elas os abandonam, vão embora. Maridos violentos que batem nas esposas e elas vão embora. Nós vemos casos recentes na televisão disso. Aquele rapaz que jogou o carro em cima da cunhada e matou a cunhada, mas queria matar a ex-esposa simplesmente porque ela o abandonou. E o diabo é assim conosco também. A partir do momento que você abandona o diabo, ele vai te perseguir, ele quer te matar. Mas a Bíblia diz que Deus é o nosso refúgio, é o lugar de nos escondermos, é o lugar de ficarmos sob a proteção do Senhor. Ele é o nosso refúgio. Mas diz também que além do refúgio ele é uma fortaleza. A fortaleza eram cidades de muros muito largos, com torre de vigia, que ficava alguém ali 24 horas, olhando ao seu redor. Além do muro ser muito largo, as portas eram muito resistentes, eram muito fortes, e o exército vinha para atacar, e não conseguia entrar naquela cidade, era muito difícil. Era uma fortaleza, era um lugar que você ficava seguro, sentia-se seguro. Mas grandes fortalezas sucumbiram. Jericó e seus muros eram tão largos que 2 carroças aparelhadas de cavalo poderiam passar para lá e para cá, lado a lado. Mas o que aconteceu com Jericó? Aquela fortaleza, ela ruiu. E isso nos faz pensar: quem tem sido o nosso refúgio e quem tem sido a nossa fortaleza? Israel estava vendo que Nabucodonosor ia invadir o seu país, e eles abandonaram a Deus e procuraram refúgio e fortaleza no Egito. E o Egito também foi derrotado. Meus irmãos, a quem nós temos procurado refúgio? A quem nós temos procurado a fortaleza? Será que em pratas de igreja? Será que em políticos? Será que em autoridades? Nós temos colocado no nosso coração onde? Qual é a nossa segurança? Qual é a raiz da nossa segurança? A quem nós temos buscado como refúgio, lugar de proteção, como fortaleza, lugar que dificilmente pode ser destruído? E o salmista diz: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Mas ele não para por aí, ele quer nos mostrar que ele é refúgio e fortaleza. Ele é também o nosso socorro bem presente nas tribulações. Eu gosto muito de ver um programa que diz sobre desastres aéreos. E ali sempre diante do desastre, tanto que seja de aviões ou desastre marítimo, o navio ou avião, o seu comandante, ele emite um sinal de socorro chamado Mayday. E ele fica repetindo Mayday, 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 ou seja, é para anunciar que ele está sendo destruído, ou que está à beira de uma destruição, à beira de um avião, está à beira de uma queda, ou o navio já está naufragando, para que ali, através da posição geográfica, de tantos graus de altitude e latitude, as pessoas possam partir em socorro. Socorro é a grito do momento de medo. É muito comum. E as crianças normalmente trocam essa palavra socorro pela palavra mãe. Mãe, no momento de medo, a criança grita mãe. E no momento de medo, a quem nós temos buscado? Alguns buscam na macumbaria, alguns buscam nas profecias, alguns buscam nas pseudos reveladoras. A quem nós temos buscado? A palavra de Deus é fonte de inspiração e é fonte de segurança. Meus queridos, o Salmo é algo tão bonito, é algo tão profundo, que tem um relato da nossa vida, de qualquer momento. Se você está alegre, tem um salmo que vai refletir a sua alegria. Se você está preocupado, tem um salmo que vai refletir a sua preocupação. Se você está com angústia, tem um salmo que vai refletir a sua angústia. Mas todos os salmos terminam firmando a confiança em Deus. Nós temos confiado? Nós confiamos realmente em Deus? Quando confiamos, nós temos paz com Deus. E ele continua dizendo: portanto não temeremos ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Eu vou confiar no Senhor em meio a um terremoto.
Eu vou confiar no Senhor em meio a um tsunami. Interessante que esse texto nos relata, meus irmãos, que naquela época na Palestina acontecia terremotos também, e maremotos. E o autor talvez tenha presenciado isso na sua vida, uma vibração muito forte da terra. E o medo sobrevém. Imagina um terremoto, meus irmãos. Quando tudo começa a se mover, prédios começam a cair, o medo é muito forte. Mas mesmo nessa situação da pseudo-destruição, o salmista diz: ainda que as águas tumultuem, ainda que os montes se estremeçam, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Interessante que o salmista está escrevendo sobre a perspectiva da cidade de Jerusalém. Que Jerusalém era a cidade de segurança, era a cidade que demonstrava a presença do Senhor. Davi, sobre o Monte Hebron, fundou Jerusalém, diz aqui. Ali fez o templo do Senhor com seu filho Salomão. Dizia que todos aqueles que viessem àquele lugar, ali havia segurança. Não é o templo de Salomão ali da Universal, não, meus irmãos. A segurança não está no templo. A segurança não está na cidade, porque ele diz: ainda que as águas tumultuem, há um rio cujas águas alegram a cidade de Deus. E Jerusalém não tinha rio, mas o salmista já via um rio que procede do trono de Deus. Esse rio é lugar de calma, né, Mateus? Esse rio é lugar de tranquilidade. Esse rio é lugar que Deus fala conosco. É aquele momento que você entra para o seu quarto. É aquele momento que você se aquieta e fala: Senhor, eu estou passando por provação. Senhor, eu estou passando por dificuldade, mas eu quero sentir a tua paz. Eu não sei quanto vai durar a minha provação, mas eu quero sentir a tua paz. Eu sei que tudo parece muito difícil em minha vida. Eu sei que os montes estão se esmejando, que os montes estão vibrando, mas há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus Altíssimo. A quem confiar, meus irmãos? A quem buscar? São muitas as promessas. Venha na igreja que você vai ganhar isso, venha na igreja que você vai ganhar aquilo. Não venha na igreja se você quer ganhar algo, mas venha na igreja se você quer servir ao Deus Altíssimo. A Bíblia diz: buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Os filhos de Coré escreve assim, dizendo: olha, há um rio de tranquilidade, há um lugar que você pode confiar, há um lugar que você pode ficar tranquilo, há um lugar que a destruição não vai te alcançar. Meus queridos, versículo 4 nos diz, em sintonia com Apocalipse capítulo 22, versículo 1 ao versículo 5: há um lugar de paz, há um lugar de alegria, há um lugar de regozijo, que é a presença do Senhor. Eu creio no céu. Não sei se os irmãos ainda creem no céu. Eu creio no inferno. Não sei se os irmãos ainda creem no inferno, porque hoje isso parece coisa de antigamente, mas eu creio no céu, aonde haverá um Cristo, em que eu poderei ver. Mas eu creio que esse céu eu já posso desfrutar agora, quando eu estou na presença do Senhor. Quando eu estou na presença do Senhor, eu tenho paz. Quando eu estou na presença do Senhor, eu tenho regozijo. Quando eu estou na presença do Senhor, eu tenho um renovo da minha vida. Quando eu estou na presença do Senhor, eu sei que tudo vai passar. Somente a palavra do Senhor, essa é eterna. Confia no Senhor. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. É o momento, meus queridos, de voltar a ser Deus. Não existe outro caminho, não existe outra segurança, não existe outro lugar se não for o Senhor, porque Ele é o nosso refúgio. Como tem tido a sua vida com Deus? Como tem estado a sua confiança? Deus está dizendo para nós: eu quero ser a sua cidade de refúgio. Eu quero ser a sua fortaleza de refúgio, mas é preciso que você confie em mim. Versículo 9 ele diz que talvez a tribulação, no grego diz que eclipse, é aquele momento de guerra interna ou externa. Versículo 9, ele põe termo à guerra, ou seja, ele põe fim à guerra, até os confins do mundo. Ele quebra o ar, ele despedaça a lança, ele queima os carros do fogo, ou seja, todo o aparato de guerra que Satanás tem levantado contra você. Deus está dizendo nessa noite: eu vou te dar vitória em nome de Jesus. Isso tem tempo, isso tem prazo de validade. A provação, as tribulações têm prazo de validade, mas a vida eterna com Deus, essa é infinita, não termina nunca. Ele põe termo à guerra, ele põe fim à sua guerra. Talvez você esteja uma guerra interna muito grande. Deus quer tão somente que você
Descanse no Senhor. Confie no Senhor. Versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O que é ser Deus? Eu sou onipresente, eu sou onisciente, eu sou onipotente, eu sou imutável, e as promessas que eu fiz na sua vida eu vou cumprir. É questão de tempo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E veja novamente no versículo 11, Deus volta a nos falar: o Senhor dos exércitos é o Zebaote, o Deus da guerra, é Deus que peleja por nós. Meus queridos, parem de tentar resolver tudo do seu jeito, parem de tentar resolver tudo da sua forma, mas aprenda a colocar tudo nas mãos do Senhor. Confiar é dar crédito ao hino que diz: eu só confio no Senhor que não vai falhar. Se o céu chegar a escurecer, se o sol toldar, eu só confio no Senhor que não vai falhar. Devemos repetir isso de manhã quando você sai do trabalho: Senhor, mas um dia na minha vida eu confio no Senhor, que a minha vida está entregue aos teus cuidados. O testemunho do Bruno dizia muito bem isso: nós não somos nada, não é carro, não é propriedade, não é família, não é emprego, nada disso te traz a felicidade. A felicidade é estar em paz com Deus. Como é bom ter paz com Deus, colocar nossas cabeças no travesseiro e dormir em paz, e sabemos que Deus tem cuidado de nós. Não podemos colocar um corpo do Hamas, ou seja, 47 centímetros do Hamas no nosso corpo, mas nós podemos confiar que Deus está conosco. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que possamos entender que Deus não nos abandona nunca. A ilustração que falamos dizia daquele homem que estava sendo abandonado por todas as autoridades, por todas as pessoas, mas ele tão somente confiou no Senhor e teve a sua vida preservada. Talvez naquele momento ali na cama, a Kelly, a Cláudia, o José e todos aqueles que estavam ali empenhados naquela vida tiveram que falar: Deus, só nos resta confiar no Senhor. E graças a Deus a Kelly está aí para a honra e glória do Senhor, porque naquele momento houve alguém que confiou no Senhor. Poderia ter os melhores médicos, poderia estar no melhor hospital, mas se a mão do Senhor não estivesse sobre ela, nós não teríamos hoje aqui. Estaríamos numa igreja triste, porque vai fazer exatamente daqui a pouco 7 dias que na madrugada ela passou mal, e vai fazer exatamente 7 dias que o Senhor tem estado com ela naquele momento. Mas tem sido conosco também, meus irmãos. Eu me lembro que, vindo na viagem, e já contei com os irmãos, que peguei quase 3 horas pilotando debaixo de uma chuva e feliz, estava feliz, e chegando perto de uma cidade chamada Resende, o trânsito parou de repente. Estava numa cidade pequena, né, irmãos? Mas eu só lembro de uma freada muito forte do carro, e eu estava um pouquinho do lado, porque eu consegui ver o trânsito parar, mas aquele carro freou, e aquele parecia que estava, olhei no retrovisor, aquele carro crescia. Eu disse: Deus, mais uma vez o Senhor foi conosco. Naquele momento eu poderia ter sofrido um acidente. E quantos acidentes no decorrer dessa semana Deus te livrou? Quantas lutas Deus tem te dado a vitória? E talvez nós não tenhamos confiado no Senhor. Confia no Senhor, descansa no Senhor, e Ele dará a alegria que tem faltado ao seu coração. Confie no Senhor que Ele pode mudar a sua história. Confie que o Senhor possa fazer um milagre na sua vida. Confie que o Senhor possa te levar a um caminho de paz e adoração. Confiar é dar crédito. Confiar é entregar nas mãos do Senhor. E eu confio no Senhor, porque até aqui Ele tem nos ajudado. Que possamos confiar no Senhor. Fiquemos de pé. Deus, em nome de Jesus, às vezes confessamos que sentimos uma tristeza, uma angústia no coração, diante de alguns problemas, diante das ciladas do inimigo, que não aceita que nós o abandonemos. Ele abre as ciladas a Deus, mas o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, é socorro bem presente nas tribulações. Nós te louvamos, ó Pai, se estamos aqui nesta noite, é porque o Teu Espírito Santo nos trouxe, para que nós possamos, ó Pai, te adorar. Coloque em nossos corações o desejo de te servir,
Nós somos imperfeitos, Deus, mas nós confiamos que somos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Nós fomos comprados por um alto preço, Deus, e por isso, em nome de Jesus, derrama a unção do Teu Espírito Santo sobre o Teu povo. Derrama, Pai, a alegria, o renovo, o desejo de te servir, e conforme aqueles irmãos, ó Pai, da Bíblia, que tiveram seus nomes escritos na galeria daqueles que confiaram no Senhor, nós queremos também que o nosso nome esteja lá. Adilon confiou no Senhor, o presbítero Paulo confiou no Senhor, Sandro confiou no Senhor, irmã Lourdes confiou no Senhor, todo o povo da igreja Jardim das Oliveiras confiou no Senhor e foram salvos em Cristo. Renova em nós, Pai, o desejo de compartilhar a Tua palavra. Renova em nós, Pai, o desejo de buscar mais e mais a Tua face. E tire de nós todo o egoísmo, toda a segurança daquilo que nós não podemos levar para os nossos caixões. Mas uma coisa, Deus, nós queremos nessa noite, tão somente confiar no Senhor. Oh Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem nos abençoado apesar de nossas falhas. Muito obrigado, que o Senhor tem nos dado a Tua paz apesar de não merecer. Muito obrigado, Pai, e que Teu Espírito Santo renove nossas forças, renove o nosso amor, em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Louvemos ao nosso Deus.